Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estão vendo esse vídeo. O intuito, professor Daniel Átila, professor de matemática, o intuito desse vídeo esse vídeo consiste em quantas partes? 3 partes. Primeiro, mostrar intuitivamente o que é um MMC, uma intuição do que é um MMC. Depois a gente vai fazer o MMC de maneira simultânea. Depois partiremos para o MDC e uma relação, uma comparação entre ambos. Ó, vamos lá. Uma noção bem intuitiva, bem primitiva do que vem a ser um MMC. Aí eu elaborei 4 perguntinhas que a gente vai resumir de maneira bem simples, bem paliativa. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é múltiplo. O que vem na nossa cabeça, múltiplo, é a palavra multiplicação. Aí, quem são os múltiplos de 4, os múltiplos de 6? Bom, aí é simplesmente você multiplicar 4. Vamos pegar o múltiplo de 4. 4 por 0 dá quanto? 4 por 1. Eu me refiro vezes. 4 vezes 2, 4 vezes 3, assim sucessivamente. Só que tem um detalhe aqui. Como meu objetivo é trabalhar o MMC, eu estou excluindo a multiplicação por 0. Futuramente eu falo por quê. Ou seja, em vez de eu multiplicar 4 por 0, a gente multiplica por 1. Aí 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Vezes 3. Vezes 4. Vezes 5. 4 vezes 6. Opa, há um erro. 4 vezes 8. E assim vai infinitamente. Da mesma maneira, a gente vai, no mesmo raciocínio, a gente vai fazer o múltiplo de 6. 6 vezes 0 eu tiro. Aí fica 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3. 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6. E assim ele vai infinitamente. Bom, aí aqui eu já respondi a primeira pergunta. Quem são os múltiplos de 4 e de 6? Está aí apresentado. A segunda pergunta é: quem são os múltiplos comuns? Ou seja, os termos que se repetem nas duas linhas. A gente vai ter quem? A gente vai ter o 12. A gente vai ter quem? O 24. A gente vai ter o 36. Deixa eu repetir mais alguns aqui. Repetir não. Escrever mais alguns. Aí eu vou ter o 32. Eu vou ter o 36. Aí agora sim, eu vou ter o 36 comum no 4 e no 6. No múltiplo de 4, múltiplo de 6. Bom, terceira pergunta. Quem é o menor comum, o menor múltiplo comum entre 4 e 6? Olha só, nós temos o 12, nós temos o 4, nós temos o 36. E assim nós teremos infinito múltiplos comuns. Só que eu quero o menor. Aí o menor você observa que vai ser quem? Entre 12, 24 e 36, o menor é o 12. Ou seja, o 12 é o MMC entre 4 e 6 vai ser 12. Tá. Aí eu aproveitei o embalo e elaborei uma outra pergunta. Quem é o menor múltiplo comum de 4, 6 e 9? Bom, para responder essa pergunta, primeiro eu tenho que ter os múltiplos de 9, né? 9, 18, 27, 36 e assim vai infinitamente. E daí aí quais seriam os múltiplos comuns? Deixa eu só apagar aqui. Quem seriam os múltiplos comuns entre os 3 números agora? Eu estou apagando aqui porque esses aqui são os múltiplos comuns entre o 4 e o 6. Agora eu pus um terceiro número na pergunta, né? Então eu tenho que elaborar tudo do zero. Toda a etapa tem que começar do zero. Bom, deixa eu só dar um retoque aqui em alguns números. 12, 18, 24, 30. Aqui é 24. Bom, acho que tá bom. Aí vamos lá. Envolvendo os 3 múltiplos, 4, 6 e 9. Quem são os comuns primeiros? Bom, a gente vai ter 9 nas 3 linhas simultâneas? Não teremos. Nós teremos 18? Também não teremos.
nós teremos o 36. Bom, olha só, teríamos mais, só que eu escrevi poucos exemplos, né? Então ficou nesses aqui mesmo. E por coincidência, esses que eu escrevi, que foi o único que eu escrevi em cada linha, né? Por coincidência, ele também é o menor múltiplo comum. Existem outros múltiplos comuns, existem infinitos. Só que eu escrevi poucos exemplos, acabou que, por coincidência, eu parei o múltiplo comum que eu escrevi no quadro, por coincidência, é o menor múltiplo comum entre os três, 4, 6 e 9. Por que eu excluí o zero? Muito simples. Porque todo múltiplo, ele começa com 4 vezes zero. Todo múltiplo começa com zero. 9 vezes zero também é zero. Só que a questão é o seguinte, se eu deixar o zero, aí a pergunta é, quem é o menor múltiplo comum? Seria o zero, independente do número. Só que não faz sentido eu ter de infinitos múltiplos, infinitos números, e os múltiplos deles ser sempre zero. Esse é um dos motivos, ou talvez o principal motivo, pelo qual, quando trabalhamos com MMC, o múltiplo é excluído. Mas eu não estou falando que quando o múltiplo, o zero é excluído do MMC, eu não estou dizendo que o zero não é múltiplo dos referidos números. Ele é múltiplo sim. Porém, quando trabalhamos com o MMC, ele fica excluído do nosso raciocínio. Tranquilo? Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Uma noção intuitiva do que vem a ser um MMC. E só para finalizar aqui, o MMC entre 4, 6 e 9 é o número 36. O menor múltiplo comum envolvendo aqueles três termos. Vamos para a segunda parte do vídeo.